Oi, turma, estamos aqui para mais um episódio da nossa edição do 14º Congresso da ABRH do Maranhão. Estamos aqui com a convidada linda, que é a Mafoane Odara, acabou de palestrar para a gente. Incrível a palestra dela, com o título Cultura Organizacional Humana, Inclusiva e Diversa Sustentável. Obrigada, Mafoane, por ter tirado também uns minutinhos para compartilhar aqui conosco. A missão aqui desse momento é que a gente possa também deixar registrado mensagens especiais para que a ABRH também possa transbordar essas mensagens do que está ocorrendo no Congresso para outras pessoas durante vários momentos, e isso vai ficar ali historizado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês nesse congresso que tem um tema tão relevante para o futuro e para o presente, que é pensar como é que a gente traz mais humanidade e pluralidade para essa nossa construção de um ambiente de trabalho que seja mais saudável. Então, legal. Adorei. E a tua primeira missão aqui para a gente é conseguir colocar em 2 minutinhos qual a principal mensagem que você sai de uma palestra assim, grata, e que é interessante que as pessoas tenham compreendido para se inspirar, para fazer um mundo melhor. Inclusive, teve uma frase lá, né? Não basta ter uma visão de mundo, mas também contribuir para que esse mundo realmente seja melhor, seja diferente, seja inclusivo. Excelente. Vamos lá. A ideia, assim, o que eu quis trazer aqui é que tem algumas provocações importantes que a gente precisa fazer no nosso ambiente de trabalho. Tem sempre de 3 dimensões quando a gente constrói uma estratégia que está olhando para a transformação organizacional, que a gente precisa levar em consideração. Uma individual, então que tipo de competências e habilidades você precisa desenvolver nas pessoas para que elas entendam como lidar com todas essas transformações que estão acontecendo. Perfeito. Uma segunda, relacional, que é como é que você cria relações mais significativas e quais são os elementos que ajudam nessa construção. E a terceira, que é institucional, qual é o processo que a organização precisa trabalhar para que isso aconteça, tá? Então, o que eu quis trazer foi... comecei apresentando essa mudança cultural que a gente vem vivendo no Brasil, então desde o modelo que a gente chama de Fordista, que era o modelo onde a gente trocava mão de obra por dinheiro, passando por um momento onde a gente começa a trazer a felicidade, o equilíbrio e o propósito para dentro do nosso ambiente de trabalho. Legal. E o futuro, que é como é que a gente torna os nossos ambientes de trabalho mais significativos na transformação e construção de país que a gente tem. Nessa transformação tem alguns processos que a gente vai precisar viver, e foi sobre esses processos que eu trouxe aqui. Primeiro de tudo, são como a gente estabelece as nossas relações no ambiente de trabalho, sabendo que inclusão, que é a qualidade das nossas relações, ela é um elemento chave. A segunda é entender a importância da segurança psicológica para a construção de uma empresa muito mais competitiva no presente e no futuro. E o terceiro elemento é como é que a gente conversa, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, que é um dos elementos importantes, a comunicação. Chave. Ela é a base das boas propostas e das boas estratégias dentro das companhias quando o tema é a gestão de pessoas. Perfeito. Gostaram? Bem resumido aqui, mas já dá para a gente captar bem o cerne da tua palestra. E aí, dentro desse contexto, né, durante a palestra você trouxe vários dados, né? A gente não vai conseguir aqui detalhar todos, mas rapidamente é possível encontrar na internet, né, os dados ali que são gritantes, que fazem realmente a gente se impactar e provocar determinadas mudanças, mas teve um específico que eu achei bem interessante. Sem segurança psicológica, a produtividade é menos que a metade, né? O quanto que isso é forte, é impactante e por si só já consegue ali direcionar uma boa energia de ativação para realmente atingir as pessoas ali, a liderança, as grandes organizações, o porquê que é tão importante. Então compartilha com a gente um pouco dessa tua experiência. A Mafoane, ela é uma grande executiva da área de recursos humanos, né? Então ela tem bastante experiência. Eu gostaria que você conseguisse aqui compartilhar conosco um pouco aí dentro da tua trajetória, o que é que você já viu, ou se lembra de algum exemplo específico que você experienciou. Ótimo. Vamos lá. A gente está passando, Cris, por uma mudança no mundo do trabalho que está... as empresas, elas sempre foram muito orientadas pela performance.
Então você pega os riscos, você pega as metas, você pega as empresas que conseguem performar melhor porque as pessoas conseguem ser mais produtivas. E a gente está vivendo um momento, então você sempre olhava para o resultado final. Como se fosse a causa. E aí é que está a grande questão. A gente está mudando e ampliando essa nossa evolução, passando para entender que o processo importa. Como a gente chega nos resultados importa. As pessoas estão adoecendo pela forma com que a gente construiu a ideia de performance. E isso passa por reconhecer que a segurança psicológica não é uma coisa legal de se ter, ou a saúde mental é uma coisa bacana. Ela é fundamental para a construção das estratégias de negócio. E isso ficou mais evidente depois da pandemia e com o processo que a gente vem vivendo de aumento do adoecimento. E não é à toa que em 2022 o burnout se torna uma doença ocupacional. Então, essa mudança, ela tem implicado em a gente olhar coisas que a gente não olhava como indicadores. Por exemplo, essa questão do presenteísmo. O que eu quis trazer na palestra? Que a gente fala muito sobre o absenteísmo. Então, as pessoas não vão trabalhar, aquilo que é a dificuldade porque a gente perde a produtividade porque as pessoas não vão. E quando elas vão e não conseguem produzir, que é o que está acontecendo. Então, as pessoas não estão deixando de ir, mas elas não estão conseguindo produzir. E quando você tem um ambiente que é de baixa segurança psicológica, o que é segurança psicológica? Ela está baseada em 4 pilares. Você poder ser quem você é, você poder aprender, errar e criticar. Se você não tem um desses elementos, ou os 4 elementos, ele impacta na segurança psicológica. E a segurança psicológica, ela é a base para a criação de ambientes que são muito mais inovadores, muito mais desenvolvedores e competitivos. Então, se eu olho, e o que eu quis trazer é o seguinte, a gente já está trabalhando com um índice de presenteísmo de 30%, que é, a gente trabalha com 30% menos da nossa capacidade. Mas quando a gente está num ambiente que é inseguro psicologicamente, isso vai para menos da metade, que é 54%, que a pessoa está lá, mas ela literalmente só está de corpo presente. E é invisível, né? Porque você não é visível aos seus olhos. Não é, nem sempre. Às vezes é, mas nem sempre. Normalmente, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para olhar para essas coisas. Uma vez eu vi uma frase que às vezes as pessoas, elas não fingem estar mal, elas fingem estar bem. Exato. Né? Exato. Às vezes o esforço é em fazer com que as pessoas achem que elas estão bem ali, estão produzindo, tá tudo certo. Exato. Exatamente. Legal. E Mafone, dentro da tua experiência, né, da atuação, o que é que você acredita ser o maior desafio dentro desse contexto? Para as empresas, assim, do que você tem vivenciado. Olha esse ponto. Eu gostei muito da questão da comunicação, né? Que às vezes parece que é o básico e que é o básico que a gente ainda tem muito a melhorar, né? Sim, sim. Mas o que mais? Eu diria que o que eu acho que tem, de novo, vou pegar as 3 dimensões que eu acho que são importantes, tá? Primeira dimensão institucional. As empresas, elas precisam se adaptar para esse novo modelo de trabalho em que as pessoas importam. Então, hoje você tem empresas que não estão preocupadas com isso e elas continuam olhando para a performance como esse balizador das relações e isso tende a se extinguir como não tem sobrevivência no futuro. Organizações que estão dessa forma. Perfeito. Você tem um segundo conjunto de organizações que já entenderam que isso é a modinha. Então, tá lá uma linda frase. Não, a frase tá linda, né? Os valores, tá tudo super bonito, mas na prática isso não acontece. E tem aquele conjunto muito menor de organizações que estão liderando essa mudança, que já estão no século 22. Então, eu falo das empresas do século 19, as do século 20 e as do século 22. Então, assim, ninguém está no século 21, que é o século que a gente está. Então, você tem as empresas fazendo isso. Então, tem um ajuste institucional que precisa acontecer. Isso passa por rever os nossos processos, rever a forma de como a gente avalia as pessoas, rever a forma de como a gente cuida das pessoas institucionalmente. Tem uma segunda camada que são as relações mesmo, né? Que é o quanto valor e espaço a gente dá para construir relações significativas que tem a ver com a segurança psicológica. E uma terceira dimensão que é o que você está dando de recursos para as pessoas poderem lidar com todas essas questões. Então, você exige o máximo das pessoas e fala assim, não, então você esgota as pessoas com uma série de atividades, muitas delas operacionais, e fala, não, mas agora você precisa cuidar do seu time. Que horas? Com essa quantidade de tarefas que a gente tem, com processos super mal estruturados, não tem como você fazer isso. Então, assim, uma composição importante que precisa acontecer e que a gente
não está tão preparado para fazer isso, né? Então, eu diria que não tem uma bala de prata, não tem uma solução mágica, ela é sempre um conjunto de soluções que estão em dimensões diferentes, institucional, relacional e individual. Perfeito. O primeiro passo é começar a pensar sobre isso. Começar a pensar, exatamente. E é por isso que a gente está aqui e muito legal mesmo. Mafoane, deixa agora uma mensagem final para os nossos telespectadores e como foi para você a experiência de participar do Comar e, ao teu ver, o quanto que é importante a gente fomentar esse tipo de evento também para ajudar as pessoas, né, a começarem ali, a terem consciência de tudo isso que está sendo falado aqui no nosso Comar desse ano, né, de 2024, que tem como tema geral o futuro é humano e plural. Bom, eu queria começar dizendo que cada um tem uma responsabilidade indelegável de fazer essa transformação acontecer. Se você você é um gestor, uma liderança dentro da companhia, você tem uma responsabilidade de construir esse ambiente que seja seguro, de promover essas reflexões e essas discussões de forma mais construtiva. Se você é parte de um time, é sua responsabilidade criar relações que são mais significativas e colaborativas. E se a gente quer, como sociedade, transformar, está na hora da gente começar a entender que a humanização das nossas relações, ela não é um processo individual. Ela é uma escolha como sociedade e o mais interessante é que cada vez mais, por mais que a gente tenha tecnologia e que é um erro das pessoas pensarem que com mais tecnologia a gente se afasta, é a possibilidade da gente construir as relações muito mais humanizadas, muito mais significativas e são essas relações que vão levar a gente para o futuro. Legal. Muito obrigada, viu, Mafoane? É um prazer. Pelo teu tempo. Muito bom, continue nessas suas jornadas, muito sucesso para você. Esperamos te ver mais vezes aqui no Maranhão. Vai ser um prazer. Para vocês que estão aí nos ouvindo, se não se inscreveram, se inscrevam aqui no nosso canal da ABRH Maranhão. Também acompanhem nossas redes sociais no Instagram e fique conosco.